Olá, gente querida! Que alegria, porque nós já estamos concluindo a primeira semana da Quaresma. Aqui está o nosso belíssimo retiro quaresmal. Todos os dias, em torno da Santa Palavra, ouvindo o texto do Santo Evangelho que a liturgia nos oferece, fazendo a nossa revisão de vida, preparando a nossa confissão sacramental. É muito importante que o Santo Evangelho vagarosamente vá caindo em nossos corações, amolecendo a nossa dureza, fazendo a obra do Espírito, que nos conduz à penitência, à conversão, à novidade. Hoje é dia 27 de fevereiro, sábado da primeira semana da Quaresma. O texto do Santo Evangelho é a continuação da releitura que Jesus está fazendo dos mandamentos da lei mosaica. Ontem nós começamos, Jesus fez a releitura do mandamento não matarás. Hoje, Jesus retoma outro elemento importante: o amor ao próximo e o ódio aos inimigos. Mateus 5, de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Antigo Testamento, especialmente no livro do Deuteronômio, quando nós falamos de próximo, lá no livro do Deuteronômio, o próximo quase sempre é compreendido como sendo o judeu, como sendo aquele que é da minha tribo, aquele que é do meu clã, aquele que é da minha família, aquele que é da minha aldeia. O pagão, o outro, sempre é considerado como herege ou inimigo. Era assim no Antigo Testamento. Era assim, sobretudo, no livro do Deuteronômio. Gradativamente, essa ética vai ganhando novos contornos. E Jesus faz uma releitura completa. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim. Amor aos de dentro, ódio aos de fora, ao outro diferente de mim.
Jesus então nos dá uma compreensão absolutamente nova sobre esse mandamento do amor. Jesus diz a frase que talvez seja a página mais difícil da Bíblia Sagrada: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Somente assim vós vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque Deus faz nascer o sol e faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Minhas irmãs e meus irmãos, desculpe insistir, mas eu gostaria de novo de citar o tema da campanha da fraternidade deste ano: fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Daquilo que era dividido, ele fez uma unidade. Talvez nós ainda estejamos muito vinculados a uma ética do Antigo Testamento. O amor ao próximo, o ódio ao inimigo. E pior, às vezes até mesmo os irmãos, o próximo, aqueles que são da mesma comunidade, da mesma paróquia, da mesma igreja católica, às vezes nós ainda os tratamos como inimigos, como aquele que é o de fora, o diferente de mim, o herege ou inimigo. Jesus nos ensina algo muito importante. Ora, se nós nos relacionamos, se nós estamos dispostos a dialogar somente com os de dentro, com os nossos, o que estamos fazendo de extraordinário de Jesus? Os cobradores de impostos e os pagãos não fazem a mesma coisa? Gostaria então de retomar aquilo que é algo importante para a Igreja Católica: o ecumenismo, o diálogo ecumênico, o diálogo com as outras igrejas cristãs. Como disse no vídeo sobre a campanha da fraternidade, você pode procurar aí embaixo no meu canal. No Concílio Vaticano II, houve um decreto chamado Unitatis Redintegratio, em que a Igreja Católica se dispõe a dialogar com os outros irmãos cristãos de outras denominações. Você pode me dizer: Dom Paulo, mas eles tratam mal tanto a gente, eles nos perseguem tanto, eles dizem tantas coisas horríveis contra nós. Mas hoje pare para pensar um pouquinho. Será que nós também não já fizemos coisas graves e absurdas contra eles? Ao longo da história, quantas feridas foram abertas? Quantos xingamentos, quantas violências, quantas agressões, até violência física, até guerra, xingamentos e agressões tantos. Não é hora de perpetuar esse círculo da maldade, da violência e da agressão. É hora de liberar perdão. É hora de reconciliação. É hora de diálogo e de unidade. São João Paulo II escreveu uma encíclica tão bonita: Ut unum sint, para que sejam um, para que todos sejamos um. Ora, ser um não é viver a unicidade, mas é viver a unidade. Há muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos dividem. E eu estou falando em primeiro lugar
para os grupos de dentro da Igreja Católica. Quantos ressentimentos, quantos ódios recíprocos, quanta agressividade, quanta violência entre grupos que têm eclesiologias, modos diferentes de compreender a igreja, a evangelização, a catequese, a caminhada pastoral, a caminhada missionária da própria igreja, dentro da própria Igreja Católica. Para a nossa Igreja Católica, o sacramento visível da unidade é o Santo Padre, o Papa Francisco. Meu irmão, minha irmã, repense um pouquinho a sua fé. Se você tem dificuldade de compreender isso existencialmente e de acolher o Santo Padre, o Papa Francisco, como ministério e mistério visível de unidade, é bom você procurar a confissão sacramental nessa quaresma. Viver a unidade é quando nós nos desarmamos. Você não precisa negar a sua identidade para dialogar com outra igreja cristã. Mas você não pode assumir uma identidade que não esteja de acordo com o magistério da Igreja Católica. Você não pode ferir o catecismo da Igreja Católica. E você também não pode simplesmente selecionar e colocar no cesto aquilo que lhe apraz. Um cristão católico não pode fazer como alguém que entra num supermercado, vai passeando pelos corredores, pelas prateleiras, colhendo coisas e colocando no carrinho. Aquilo que lhe apraz. Isso é bom, eu coloco no meu carrinho. Eu não gosto disso, deixo para lá. Não. Nós não podemos escolher pedaços da nossa igreja. Devemos acolher a vida, o mistério, o magistério, o catecismo, a verdade de fé da nossa igreja na sua inteireza. E um dos elementos fundamentais da inteireza da verdade de fé católica e do magistério da Igreja Católica é a capacidade de dialogar com os diferentes. Você precisa saber quem você é, ter clareza da sua fé, da sua identidade de fé, conhecer bem a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, o comentário ao Credo. Conhecer bem a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, o comentário aos sacramentos e sacramentais. E conhecer bem a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, o comentário aos mandamentos, à justiça, à caridade e à ética cristã. E não escolher pedaços que me agradam. Isso é o conjunto das verdades de fé da Igreja Católica. E a partir desse conjunto, acolhendo esse conjunto como verdade de fé para mim, para nós, é que nós podemos dialogar com os outros, diferentes de nós mesmos, mas buscando sempre a unidade, a reconciliação e o perdão. Ouvistes o que foi dito lá no Antigo Testamento: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Um abraço a você. Deus o abençoe, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.